Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Hoje é terça-feira, hoje é dia 23 de julho de 2024, agora são 9h40 da manhã. Aqui o céu tá azul, tem sol, graças a Deus. Graças a Deus, né? Tá ainda a temperatura meio de inverno, né? Não tá muito frio, mas também não tá calor, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, louvado seja o Senhor, né? Deus abençoe você. A gente veio para estudar um pouquinho a palavra de Deus, né? E a gente vai ler hoje o Evangelho de Mateus, capítulo de número 8 e o verso de número 28. A epígrafe do texto é o endemoniado gadareno, tá? A gente teve aí, tá começando a lua cheia, né? Acho que tá entrando agora a lua cheia, se não falha a minha memória. E ela já tá grande, né? Mas ela vai começar agora. Acho que ontem começou a lua cheia, não tenho bem certeza. Mas me parece que nós estamos numa super lua aí, né? Não tenho bem certeza, mas eu acho que a gente está numa super lua. Me parece que tem um nome até, né? Não sei se é lua do cachorro, o que é aí. Tem uma específica aí, né? Não sei bem, mas me parece que vinha em algum lugar isso aí. E superlua, você sabe, né? Quando vem uma superlua, vem aí alguma coisa atrás dela, né? Ela vem sempre aí como um sinal, né? A superlua sempre é um sinal de algo que tá vindo, né? Vera Coradinho, não, eu acho que essa semana não tem culto em Joinville, né, Gabriel? Não, só Não, tive irmã. hoje e tive o casamento. Não tem, irmã. Não tem culto em Joinville, tá? Não tem culto em Joinville essa semana, não. Já teve esse mês, né, culto em Joinville? Ainda não. Blumenau, né? Não, Ah, não teve, esse teve. mês teve, Já sim. teve, né? Teve, sim. Já teve. Não tem, irmã. Não tem. Carmen Valença. Pastor, eu me inscrevo no canal, eles tiram a minha inscrição. É isso aí. É isso aí, irmão. Nós somos alvo, né? Eu falo para vocês aí, para vocês ficar. Próximo culto em Joinville é dia 8 de agosto, irmã. Só no começo do mês, tá? É um por mês que a gente tá fazendo lá. Eu falo para vocês que eu sou perseguido, as pessoas não acreditam, né? Mas acreditem, irmã. Segundo as pessoas me falam, né? Porque eu não entendo, né? Mas teve pessoas que me disseram aí que se não fosse as travas que são colocadas em mim, como bolas de ferro gigantes para me impedirem de andar, né? O nosso canal tinha que ter no mínimo 1.200.000 pessoas se continuasse no ritmo de inscrição que sempre teve, né? Até que foi paralisado, né? Entendeu? É mais de 1.200.000 pessoas. E que eles escondem da gente, né? O número real de pessoas que estão assistindo. Não avisam ninguém e escondem o número real de pessoas que estão vendo, que segundo me disseram aí, é muito maior, né? Principalmente nas tardes aí, né? É muito menor. Então, mas o que nós vamos fazer, né? A gente depende dos caras, tem que ficar de boa aí, né? Entendeu? Se a gente reclamar, é capaz de, né? Desculpa. Né? Então a gente não reclama, né? A gente não reclama, fica de boa, entendeu? E vamos caminhando aí, porque ainda estamos aqui, né? Entendeu? Ainda estamos aqui, né? Por isso que é tão importante você curtir a live quando você entra aqui, né? Você curtir a live. Ontem, por exemplo, a gente estava com 43 mil pessoas assistindo a live e só 15 mil, 19 mil chegou. Pessoas curtiram. Significa que as outras não gostaram. Para eles significa isso. Que se você vem e assiste e você não vai lá e não curte, você não gostou. Entendeu? É isso que eles entendem, né? Então por isso é tão importante você fazer isso aí. Entendeu? Mas tá bom também, né? Tá bom também. Vamos caminhando aí, estamos na boa, né? Vamos caminhando, estamos na boa. Eu posso ler o texto já? Mateus capítulo 8, verso 28. Ele diz assim, ó. E
tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E, saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou, se jogou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E o Senhor possa nos abençoar com a Tua presença. E o Senhor possa nos ajudar com a Tua presença. Dá para nós, Senhor, o discernimento e entendimento da Tua palavra. Permita, Senhor, que ela desça revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebrando o nosso coração para que a gente entenda, compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Tinha naquele lugar 2 caras que eram possuídos, tomados por espíritos imundos. 2 pessoas. Eles viviam num cemitério. Sepulcro é cemitério, você sabe, né? Então eles viviam num cemitério. Esses caras eram tão fortes que eles não podiam ser presos, porque eles quebravam os ferros, as cadeias, quando prendiam eles. Porque eram muitos demônios que estavam habitando em cada um deles. Muitos. Não eram poucos. Né? Não eram poucos. E a Bíblia diz, no verso 28, que quando Jesus ia passando, eles vieram ao encontro de Jesus. Oi, Elizabeth, bom dia. Eles vieram ao encontro de Jesus, né? A gente narrando o texto, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Eles moravam lá nos sepulcros, moravam no cemitério, os caras. A Bíblia diz que eles eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho, que eles agrediam, batiam, né? Então aquela terra onde aqueles demônios habitavam era uma terra que era proibido passar, não podia. Porque se você passasse, você ia ser ali atacado por aqueles espíritos que estavam dominando o corpo daqueles homens. O que a gente pode entender disso aqui, nesse primeiro versículo? Ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele lugar. Que muitas ações feitas por pessoas, na verdade, não são as pessoas, são os demônios. Isso aqui é a primeira coisa que você precisa, Lúcia Monteiro, primeira coisa que você precisa entender.
Então, muitas atrocidades, homicídios, estupros, violências que homens fazem em mulheres, nem sempre eles estão no domínio do seu corpo. Muitas vezes são os espíritos que estão dominando o corpo daquelas pessoas. Entendeu? Oi, Jaqueline Cavajas. Não, claro que não. Entendeu? Eu já vi muitas situações na televisão, por exemplo, de pessoas que eram dominadas por demônios, por espíritos malignos. A Bíblia chama demônios, dominados por demônios, que cometeram vários crimes. Entendeu? Inclusive o demônio falava na boca dos caras, dizendo quem era e por que tinha feito. Entendeu? Às vezes, ataques de fúria, né, irmã? Cadê você? Verônica Pessoa. De fúria, de ciúmes. Escute o que eu estou te falando. De ciúmes, uma pessoa que é muito ciumenta, briga, joga coisa, é um demônio. Você acha que eu estou de sacanagem, né? Mas não estou falando a verdade. É um demônio. Espírito de fúria. A pessoa fica furiosa, não é? Espírito da ira. A pessoa fica irada, são demônios que dominam aquela pessoa. Entendeu? Bom dia, Geraldo. Sacou? Muitos. Então você percebe que aquela pessoa que você conhece, que ela muda o semblante, ela muda a fisionomia, ela muda as palavras, muda o seu comportamento. Por que que isso acontece? Porque aquela pessoa está dominada por um espírito maligno, é um demônio. Entendeu? Obrigado. Certo, irmão? Então, o demônio, esses específicos, né? Então, existe o espírito da prostituição. Através do espírito da prostituição tem um derivativo, né? Ele deriva para fazer com que as pessoas queiram ter relacionamento com pessoas iguais, outros com animais, outros com crianças. Entendeu? Então esses espíritos fazem a pessoa mudar o seu comportamento, porque elas são dominadas por esses espíritos que estão na sua vida. Ok? Então são comportamentos atípicos, né? Atípicos por espíritos que estão dominando a vida daquelas pessoas. Existem, por exemplo, espíritos mentirosos, não tem? Existe um caboclo, escute isso aqui, isso é da linha dos caboclos. Existe um caboclo que imita línguas estranhas do Espírito Santo. Eu já falei isso aqui, vou falar hoje de novo. Existe um espírito específico que é um caboclo que se chama caboclo fulô. Fulô, Helena Keiko, bom dia. Caboclo fulô, que ele vai dentro das igrejas, usa a boca das pessoas lá dentro, imitando línguas estranhas, e fica falando em língua estranha dentro das igrejas.
Existem espíritos que tomam a vida de homens e mulheres dentro das igrejas para profetizar e enganar as pessoas. Né? Você sabia que isso está na Bíblia? É no Velho Testamento, mas tá. Entendeu? É um texto que Deus está falando, dizendo assim, como farei? Eu não me lembro agora o nome do rei. Para que o fulano suba a tal lugar e lá desça, e lá morra, eu não me lembro. E aí a Bíblia diz que Satanás vem diante de Deus e disse, Senhor, permita que eu vá e seja um espírito de mentira na boca dos teus profetas. E eu farei com que ele vá e desça. E o Senhor disse, vai e faz. É Velho Testamento, mas está na Bíblia. Entendeu? Não lembro onde é que está escrito agora, que eu nem acordei ainda, nem tomei café ainda direito, né? Eu não acordei ainda. Então não me lembro ainda. Acho que é o rei Acabe, né? Eu acho. Não sei, acho que é. Entendeu? Então o diabo disse, deixe que eu vá e seja um espírito de mentira na boca dos teus profetas. Então tem muito profeta dentro da igreja que quem fala na boca dele é o diabo, irmão. Não é o Espírito Santo. Entendeu? Dona Alice Seibert, pastor, esse espírito dança e bate palma? Cara, aí já não sei. Mas eu já vi muitos fazendo isso dentro da igreja. Agora, você tem que cuidar, porque você pode blasfemar contra o Espírito Santo. Então, se você não sabe, cala a boca. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Entendeu? Pastor, mas como é que eu posso saber se é ou não? Só reconhece o Espírito Santo quem tem o Espírito Santo. Quem não tem, não reconhece. Então você que gosta de nessas igrejas de manto aí, né? Tem um monte aí correndo atrás de profecia, né? Entendeu? Fica correndo atrás de profecia, de manto. Ah, vamos lá naquele culto, tá cheio dos mantos. Tá cheio de demônio lá dentro para mentir para você, para enganar. Para falar para você separar do seu marido, separar da sua esposa. Que Deus vai te dar um varão novo. Tá cheio por aí. Entendeu? Então, cuidado. O Jorge Linhares, obrigado. Jorge está dando o texto aí que eu falei, a 1 Reis 22, 22. Pois se você quiser, você lê. Entendeu? Pastor, mas como é que eu faço com o espírito da ira que toma conta de mim? Se converta. Se converta. Aceite Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Pega a tua cruz e siga Jesus. Aprenda a calar a boca, aprenda a parar de bater boca com os outros. Aprenda a obedecer. Aprenda a se submeter. Aí o espírito da ira vai sair da tua vida. Agora, enquanto você ficar batendo boca com todo mundo, gritando, querendo ganhar as coisas no grito, batendo na mesa, querendo bancar o certo, você que manda, comigo não tem conversa, parar de xingar. Apesar que eu xingo, né, irmão? Às vezes eu xingo, mas eu me utilizo aí de adjetivos bíblicos, né, para xingar, né? Entendeu?
É, Márcia Drummond, mas eu acho que aquele vídeo daquele cara com a mulher que fica falando em língua estranha e vendendo terreno no céu, acho que aquilo é uma zoeira, né, Gabriel? Eles fazem isso. É uma zoeira aquilo lá, irmã. Aquilo não é verdade. Na verdade é uma baita de uma babaquice aquilo, né? Mas é uma zoeira. Os caras não são crentes. Eles não são crentes. Eles estão zoando Jesus. E aí as pessoas mandam aquele vídeo como se fosse de uma igreja alguém fazendo de verdade. Aquilo é uma zoeira. Entendeu? O que você precisa é se converter. Porque tem gente que acha que se converter é não falar palavrão, é não xingar. Ele acha que se converter é isso aí. Se converter, cara, é você não ficar olhando pra bunda das mulheres. Se converter é você não ficar falando mal dos outros. Se converter é você não ter uma língua grande, maior que o teu braço. Né? Tem um monte de gente que vem aqui, por exemplo. Esses dias alguém printou aí uma mulher, ela foi até excluída aqui da nossa página, né? Bloqueada. E que ela me xingou aí, falou um monte de coisa. Né? Que achou um absurdo eu estar aqui falando coisas das outras igrejas, que eu tenho que me converter, que eu sou um péssimo testemunho. Uma pessoa veio e colocou esse negócio lá de Portugal, lá, filha de Jezabel. Eu estou xingando ela. Filha de Jezabel. Né? Irmã. Entendeu? Então, tem um monte de gente aí fazendo vídeo. Tem um vídeo de um negão aí, por exemplo, um cara aí, fala um negão porque, né? Não sei falar o nome dele. Que é um humorista gospel, que faz vídeo, aparece umas mulheres lá com as coisas de fora, tudo, e ele fala, ai, fala em língua estranha, fala misericórdia, Jesus, ó, o diabo me tentando. Cara, isso aí é um cara que vai queimar no fogo do inferno. Zombador, né? Achei aí. E as pessoas adoram isso, né? Entendeu? As pessoas adoram isso. Ele faz muito show na igreja do Silas Malafaia, esse cara aí, né? Ele vive andando pelo Brasil e show nas igrejas, né? Que eu não sei se dá pra chamar um troço desse de igreja, mas enfim. Cada um é cada um, né? Tem gente que gosta de ir nesses lugares aí, né? Que devia ser a casa de Deus, é uma casa de espetáculo, né? Vendendo show. Quando não é o cara cantando no show, é o fazendo essas coisas do satanás aí, né? Tem gente que gosta, né? Entendeu? Então, esses espíritos, escute isso aqui, são espíritos zombadores, são escarnecedores, que o livro de Salmos, ali no capítulo 1, verso 1, fala que você não deve andar com os caras, né? O apóstolo Paulo fala que você não deve sentar à mesa com os caras. Entendeu? Então, o diabo, ele toma a vida das pessoas e ele começa a mentir. A Bíblia diz que ia chegar um tempo que Satanás ia vir como um anjo de luz e enganaria a muitos, até os escolhidos, se possível fosse. Isso está na Bíblia. Entendeu? Isso aí está na Bíblia. Que os caras iam vir como se fossem anjo de luz. O que a Bíblia está falando? Que eles vão subir no púlpito para ensinar como se fosse o Espírito Santo, mas é o diabo. Por quê? Porque ele está te ensinando fora da doutrina cristã. Entendeu? Fora. O apóstolo Paulo não disse que se alguém vir pregar outro evangelho que não seja esse aqui, considere ele maldito, anátema, maldito. Maldito, quem é que prega um evangelho maldito? É o diabo. Entendeu? Quem é que prega um evangelho de maldição? É Satanás, irmão. E ele está pregando esse evangelho onde? Dentro das igrejas. Não é? Homens corruptos de entendimento. Vocês não viram esses dias aí um cara aí. Eu não vou falar os nomes, porque senão os caras vão me processar. Eu não posso falar, né? E você não escreva aí, por favor, senão os caras me processam. Tem um cara que é candidato aí a prefeito de São Paulo, né? Que você sabe quem é. Que brigou com um pastor bem grandão aí do Brasil, né?
tá? Só não põe nome de ninguém, por favor, que senão os caras me processam. O vídeo tá aí, só se existir. E aí esse cara que é candidato a prefeito de São Paulo, ele vem e fala o nome do pastor, ele fala, ô fulano de tal. Se você falar meu nome de novo, ele diz assim, eu vou dizer que você é sócio, eu vou contar a sociedade que você teve com um cara aí que deu golpe em milhões e milhões aí de dinheiro numa pessoa aí. E eu vou contar para as pessoas por que tua mulher teve que ser internada, o que você fez, que você acabou com a vida dela. Você não viu esse vídeo aí? Ameaça o cara, o pastor. Porque o pastor falou mal dele num culto. Entendeu? Eu sei dessa história também. Né? E eu já falei aqui uma vez que ele começou a falar mal de mim. E eu falei aqui, um dia. Eu falei, você fala mal de mim? Que eu vou contar um negócio que eu sei aí. Eu falei. De uma moça, de uma criança, eu vou contar esse negócio aí. Acho que eu não sei. Não tem RG, CPF, endereço, eu sei. Eu não falo porque não é problema meu. Agora, não vem falar mal de mim, dizer que eu sou vagabundo, que eu sou ladrão, porque eu não sou isso. Entendeu? Que nível que o cara é da maçonaria. E o cara tá aí, em cima. Gabriel, exclui a Eliette da Silva que ela tá pondo o nome. Entendeu? Eu não tô falando mal de ninguém. Eu só tô falando a verdade. Mas as pessoas defendem esse cara como se ele fosse um santo. Né? E eu não tô falando o nome de ninguém aqui. Entendeu? Nada de ninguém. Mas as pessoas da igreja dele, quem é do meio, que inclusive saíram da igreja, né? Algumas pessoas aí. Por causa dessa história de filho fora de casamento, de amante, desse troço aí. Tem um monte de história. Não é uma nem duas. Inclusive com nome, com RG, com CPF, com tudo. Que a mulher teve um problema seríssimo, teve que ser internada. Entendeu? Porque descobriu que o cara tinha outra mulher, com filho, com família, com tudo. É, abafa o troço. Entendeu? E não fala nada. E o cara tá em cima do púlpito, ensinando todo mundo. Bancando o santão. Entendeu? Todo mundo babando o ovo do cara, como se o cara fosse o cara mais santo do mundo, porque para muitas pessoas o adultério não é pecado, né? Entendeu? O adultério não é pecado, o cara fazer um troço desse não dá nada, as pessoas cagam, irmão, pra isso aí. Daí você vai falar pra mim que é o Espírito Santo que tá na vida do cara ensinando todo mundo? Entendeu? É o Espírito Santo que tá na vida do cara ensinando todo mundo? Faz umas 2 semanas aí, a polícia prendeu 2 pastor grande por pedofilia. 2 grande. Aí, apareceu no jornal, nós mostramos aqui, pedofilia. Vai ver o tamanho da igreja dos caras. Veja se alguém saiu de lá. Não, os caras falam, não, coitado do pastor, isso é mentira. Da mãe, da criança, a polícia prendeu porque é injustiça. Não, isso é o diabo que está se levantando contra a nossa igreja. É isso que os caras falam. Entendeu? E vai ver a quantidade de gente que está lá. Você está entendendo? Então, a Bíblia diz que Satanás viria como anjo de luz e enganaria a muitos, até mesmo os escolhidos, se possível lhe fosse. Mas não é. Por quê? Porque o Espírito Santo não deixa você ser enganado. Entendeu? O Espírito Santo não deixa você ser enganado. Agora, tem gente que gosta de ser enganado. Daí o cara vai para o inferno, se não se arrepender e se converter, porque, né, ele pode não ir para o inferno, caso haja arrependimento e abandono do pecado. Entendeu? Pode não ir para o inferno. Pode, claro que pode. Jesus ainda não voltou, as pessoas ainda podem se arrepender, não podem? As pessoas ainda podem se arrepender.
Tinha uma pregadora famosa da Assembleia de Deus no meu tempo, muito famosa, que dizia assim, ser ex-gay, né? Eu não sei se a palavra está correta, se não tiver você me perdoe, mas é assim que eu ouvi ela falar, né? Ex-gay, que havia se convertido e veio para a Assembleia de Deus e começou a pregar, e cara, no sucesso, falava muito bem, uma pessoa inteligente, articulada, casou, né? E todo mundo babava o ovo e vendia, veja como é antigo assim, vendia fita de vídeo naquele tempo. Vendia no comércio, ganhava um dinheiro desgraçado, foi para os Estados Unidos, em cima do púlpito, pregando, falando língua estranha, profetizando, entregando mensagem para todo mundo. Cara, isso é um troço que é antigo, vocês não vão lembrar. Entendeu? O marido saiu do hotel, quando voltou, ela estava pelada com outra mulher, né, fazendo sexo. Então ela não era ex-gay, ela era um espírito que estava escondido. Eu uma vez num culto aqui na Assembleia de Deus de Curitiba, vou contar para você, porque isso aqui é minha experiência pessoal, né? Um culto de Santa Ceia, na Assembleia de Deus, na Igreja Central em Curitiba, isso é muitos anos atrás, antigo. O marido de uma cantora muito famosa, que se eu falar o nome que todo mundo conhece, né, muito famosa da Assembleia de Deus, que estava cantando no dia da ceia, o cara entrou no dia da ceia com um revólver 38 na mão. Eu estava lá, eu vi isso. Para matar o pregador que estava em cima no púlpito, que também é um cara muito famoso que você adora ouvir. Você adora ouvir, principalmente quem é da Assembleia de Deus. Adora, o cara está aí até hoje, muito famoso. Entendeu? Os dois nomes dele são no superlativo. E o cara entrou com o revólver na mão para matar o cara, porque o cara tava pegando a mulher dele e ele descobriu que eles eram amantes, fazia um tempão. E ele era um baita de um corno, né? E manso ainda, o pior, né? Porque depois continuou casado com a mulher e tá lá. Entendeu, irmão? Eu tava lá, mas... Daí o cara, todo mundo agarraram o cara, derrubou no chão, deixa disso, e o cara gritava, eu vou matar você, você tá pegando, né? Ele falava outra coisa, né? Minha mulher, seu vagabundo. E o cara em cima do púlpito, o cara ia cantar, irmão. Ia pregar e a moça tava cantando. Cabelão comprido, o cabelão dela ia lá na bunda. Saiona lá no pé. A Mozilda. Falar o nome aqui, você cai pra trás. Aí abafa, daqui pra lá. E o cara tá aí pregando hoje em São Paulo, Rio de Janeiro. É um dos pregadores mais famosos da Assembleia de Deus no Brasil hoje. O cara. Entendeu? E o povo adora, o cara vai pregar bomba, a igreja. O cara tem uma sabedoria enorme, um conhecimento extraordinário, mas Jesus está onde? Né? É um cara que não tem sinal no seu ministério. E você tem que aprender isso aí. Entendeu? O homem de Deus, ele tem sinal no seu ministério. Você tem que aprender isso aí, irmão. Está escrito no Evangelho de Marcos. E eu cooperarei convosco para a comprovação daquilo que está sendo pregado, fazendo prodígios, sinais e maravilhas. Cara, se o cara tiver um baita do ministério de pregador forte, arrasta, e não tem sinal, irmão, saia fora. Saia fora. Entendeu? E se o cara tinha sinal, não tem mais, sai fora também, porque ele pisou na bola. Entendeu? Então, como nós estamos falando de endemoniados, eu estou te contando exemplos de dentro da igreja. Entendeu? Estou te contando exemplos de dentro da igreja. E o fresco? Ah, me chamam de fresco.
O pastorzão lá do Nordeste, cantor, que canta bonito, né? Que apareceu aí os vídeos dele cantando as irmãs, e ele numa conversinha de conversando com uma irmã aí no WhatsApp, né? Dizendo aí, gostosa, me chama de fresco, falando com a esposa de um obreiro. E ele tá em cima do púlpito, irmão, cantando e bomba a igreja. E o cara é um baita de um jaguara. Entendeu? Baita de um jaguara, irmão. Né? O fresco. Cobra um absurdo para cantar, para pregar. Aí você fala, mas Deus não destrói o ministério do cara? E quem disse para você que foi Deus que deu o ministério para ele? Né? O cara canta bem, o cara tem os talentos dele, Deus não tira os talentos. Prega bem, porque estudou muito, mas é um adúltero, vagabundo e não vale nada. Entendeu? Muitos outros, né, irmão? Mas você não tem noção. Se eu começar a dar exemplo para você aqui, tem muitos outros. É um baita de um jaguara. E estão dentro das igrejas, são pastores, dirigentes de congregação. E levam muitos. A Bíblia fala isso, irmão. Entendeu? Eles não são movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está falando aqui para mim. Fala para eles do Espírito de encantamento. Eu vou falar... Jesus amado. Espírito de encantamento. Irmão. O Espírito Santo está falando para mim aqui. Ele falou para mim aqui. Fala para eles do Espírito de encantamento. Você já ouviu a história da sereia? Quem já ouviu? Quando os navios passavam pelo mar, né? E os marinheiros ouviam um canto agradável, suave. E então eles achavam que era uma ilha ou alguém que estava perdido. E aí eles viravam o navio para ir na direção daquele canto. Só que quando o navio começava a caminhar, ele batia nas rochas, o navio afundava e morria todo mundo. Aquele canto era o canto de uma sereia, que é um demônio. Metade peixe, metade mulher. Que cantava e atraía as pessoas pela sua música. Irmão, acorda, pelo amor de Jesus. Acorda. Chama-se espírito de encantamento. Cara, o Espírito Santo mandou eu falar isso para você aqui, eu tô falando. Entendeu? Não tem uns guri aí que cantam louvor aí, que parecem uns canários. Não tem aí? E daí agora viraram tudo gay. Você acha que eles não eram gay antes? Canta que é um roxinol, coisa mais linda, e fala de Jesus, e as pessoas escutam eles cantando e chora, e fala, ai, esse hino é de Jesus, e chora, irmão, e fala em língua estranha, e os guri cantando, tudo gay. Espírito de encantamento. Entendeu? Ah, o Espírito Santo, meu Deus, esse cara quando canta parece um anjo, ou essa guria, não sei. Não é? Aí fica maiorzinho, ele se declara, eu sou gay. Cara, todo mundo pode ser o que quiser, não tô criticando o fato do cara ser gay, falando de contas, né, o troço é dele, dá pra quem ele quiser, você não tem nada com isso, nem eu. Você não pode ter preconceito, né? Ah, o cara é gay. Não, o cara pode ser o que ele quiser. Eu tenho um monte de amigo viado, São Paulino, corintiano. Não tem problema, entendeu? Não dá nada. E é de coração mesmo que eu tô falando pra você. Eu não me importo. Eu, quando era novinho aí na minha vida com Jesus, fazia evangelismo nas madrugadas, principalmente nos pontos de prostituição. Conheci muitas pessoas da vida de prostituição, homens, mulheres. Sempre me relacionei muito bem, eu orei, preguei o evangelho para eles, ajudei, cuidei. Eu não tenho problema com isso, irmão. Entendeu? Brinco aqui, mas eu não tenho problema absolutamente nenhum. E é de verdade que eu falo. Não tenho preconceito nenhum.
Tenho amigos, inclusive, que são gays, né? E casado com homens, eu gosto deles. É a opção deles e cada um tem a sua. E eu não tenho nada com isso. Se eu cuidar do meu, já estou fazendo muita coisa. Entendeu? Agora o cara, né? E vim na igreja para cantar e dizer que tá cheio do Espírito Santo, aí você tá de sacanagem comigo, né, irmão? Você tá de sacanagem, né? Entendeu? Pastor, mas o cara canta, cara, é um troço, faz a gente chorar. Espírito de encantamento. Espírito de encantamento. Ô, Naira, no Palmeiras só tem macho. Para de falar bobagem aí, por favor. Por favor. Vou pegar um remo aqui, eu vou dar nas tuas costas. Você não fala do meu time. Quer varar? Ai, ai, ai. Vocês são muito zoeiros. Estão muito zoeirinhos hoje, vocês não acham? Então, as pessoas que são dominadas por um determinado espírito têm as características daquele espírito. Existem espíritos de enfermidade que, quando dominam a pessoa, aquela enfermidade se manifesta no corpo da pessoa. Um espírito de enfermidade. Quando o espírito de enfermidade sai, a doença sai junto com ele. Entendeu? Então não são só características psicológicas, preferências, né? De comida, de sexuais ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Ou de time, daí o cara pega, torce pro, né, o São Paulo, essas coisas, pro Corinthians. Você viu, né? Viu, Cláudia? Levou também, né? Entendeu? Né? A Eliane está falando, pastor, é verdade que se a pessoa recebe um dom do Espírito, ele é irrevogável? Cara, é verdade, mas ele some, né? Entendeu? Na verdade, não é Deus que tira, é a pessoa que joga no lixo. Eu tive uma visão uma vez, vou contar para vocês sobre um dom, se ele é irrevogável ou é você que joga no lixo. Presta atenção. Eu estava orando, certa feita, e eu tive uma visão e eu me vi sentado no meu carro com as vidraças, com os vidros abertos, parado na frente da igreja. Vem uma mulher com uma criança com ela no colo, e ela chegava na porta do carro e jogava para dentro do meu carro aquela criança e ia embora. Aquela criança era o seu ministério e ela estava abrindo mão dele. Então Deus tira o ministério das pessoas? Não, é as pessoas que jogam fora. Aquela pessoa era profeta, entendeu? Deus falou para mim, ela vai jogar fora o ministério que eu dei. A criança significa o ministério, como se fosse um filho. Entendeu? Passou uma semana, teve uma briga com o marido e tal, resolveu separar e ir embora, chegou para mim e falou, eu não quero mais saber de igreja de Jesus, estou indo embora, tchau. Então aquela visão que Deus me deu se cumpriu na íntegra, né? Ela foi embora e está desviada até hoje. Então foi Deus quem tirou o ministério dela? Não, foi ela que jogou fora. Então por isso a Bíblia diz que é irrevogável. É verdade. Deus não revoga. Deus não tira. Entendeu? É a pessoa que joga fora. Entendeu? Pastor, quem tem o Espírito Santo pode ter um espírito de enfermidade? Sim. Claro. Claro que sim. Claro que sim. Depende do teu nível de fé, de maturidade espiritual. Mesmo você. Tem espíritos que são como setas, né? A Bíblia chama, no Salmo 91, fala seta que voa de dia. Você pode ser alvejado por uma seta, vem uma dor, você tem o Espírito Santo.
É um demônio, ele entra e pega você como se você estivesse levando uma pedrada, um tiro, uma coisa, né? Então, se você não tiver a moral de repreender ele para ele sair, ele vai ficar em você e ele vai te engolir. Entendeu? Pode acontecer. Agora você tem que ter as moral de repreender ele, mandar ele sai fora. Você entendeu? Eu acho que hoje a gente tá bem legal o nosso estudo aí, né? Se você não se importar, eu vou continuar aqui nesse versículo. Veja, a gente tá só no primeiro versículo hoje, né? E eu tô te contando aqui bastante coisa e tô te dando bastante experiência para você entender e aprender sobre o domínio de um espírito sobre a vida de uma pessoa. Ok? O domínio de uma pessoa que é dominada por um determinado espírito ou vários. Eu estou cansado e com sono, porque eu fui no cinema ontem com a Manuela e o Heiser. Assisti o Twister. Muito legal o filme, hein? Muito bacana. Pastor, os demônios foram para onde quando os porcos morreram? Ficaram soltos. Eu li esse texto domingo na igreja. Você não lembra? Quando o espírito sai de uma pessoa, ele fica andando por lugares áridos pela terra. Quando Satanás veio na presença de Deus, livro de Jó, capítulo 1, verso 2, 3 em diante, ele diz, por onde anda Satanás? Ele disse, ando por aí, por rodear a terra, olhando, observando, eles andam por aí. Eles andam por aí. Entendeu? Andam por aí. Nem sempre um espírito está dentro de uma pessoa. Normalmente ele está andando por aí. Você vê ele sempre. Eu sábado lá no sítio, né, eu contei para vocês aqui que eu estava jantando, sentado na mesa. A gente estava naquela casinha de baixo pequena. E eu estava olhando para... A janela estava atrás do Branco. O Branco estava sentado de frente para mim. A gente conversando, batendo papo, bem de boa. Sexta-feira eu, ele e o tio Gerson. Acho que era umas 10 e pouco da noite já. Nós estávamos jantando, conversando, dando risada. De repente passou um negócio assim. Eu vi ela atrás da janela assim. Passou rápido. Se fosse uma pessoa que passasse correndo assim. Eu olhei. E fiz de conta que não vi, né? Porque não vou lá fora, frio e tal, né? Não dei pra ele, né? E aí o Branco falou pra mim. Você viu também ou fui só eu que vi? Falei, vi. Ele olhou pra mim, deu risada e falei, vamos jantar aí, né? Deixa esse troço aí. Entendeu? O espírito são anjos caídos? Não. O espírito pode influenciar ao estar ao seu lado? Sim. O espírito pode falar e você ouvir a voz dele? Sim. Ele pode se manifestar e você ver ele? Sim. O espírito é uma pessoa. Entendeu? É uma pessoa que está no mundo espiritual. Ele é como é que eu vou dizer para você aqui? Vou usar uma expressão aqui, mas acho que uma pessoa tá legal aí. É uma pessoa espiritual. Entendeu? Um espírito. Da onde ele veio? A Bíblia diz que Deus criou tanto o bem quanto o mal. Então essa conversa de que o mal é a ausência do bem é mentira, não é bíblica. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas ele fez. Pastor Sandro, um espírito chama a gente pelo nome? Sim. Por quê? Porque ele tem boca, porque ele tem ouvido, porque ele pensa. Ele é um espírito, cara. Ele só não tem carne, ele não tem matéria. Entendeu? Ele é uma energia. Né? Do que ele é composto. Aí você não vai desculpar, mas eu não sou o Ghostbusters, né, irmão? Não sei. Ele é uma energia maligna. Né? Vou dar um exemplo para você. Quando a gente era espírita, eu fui, né? Minha família toda e tal. A gente ia num determinado lugar, existiam entidades que entravam no corpo das pessoas para falar com você, para isso e tal. E eles diziam que eram determinadas pessoas. Por exemplo, existia aí há um tempo atrás alguém que falava assim, o Mengele, lembra quem era o Mengele? Você sabe, né? Um médico
alemão, que na Segunda Guerra foi muito mal, e daí quando ele morreu, ele desencarnou, daí ele teve que ficar aqui ajudando as pessoas. Isso é tudo mentira, mentirada. A Bíblia diz que quando você morre, dorme. Entendeu? A pessoa morre, dormiu. Então não é o espírito daquela pessoa que está ali. É um demônio, é um espírito maligno, né? Que andava do lado daquele cara, como tem muitos que andam do teu lado, do meu lado, próximos a nós, nos observando, né? E se eu morrer, por exemplo, ele vai aparecer e dizer assim, nossa, o espírito do pastor Sandro tá ali e tal, né? Por quê? Porque ele viveu a vida inteira me observando, olhando, falando tudo que eu... E como ele não tem corpo físico, ele pode parecer com quem ele quiser. Então não é o espírito da tua mãe, o espírito do teu pai. A Bíblia diz que quando a gente morre, a gente dorme. Você tem que aprender isso aí. Entendeu? Então o espírito ele pode chamar você, ele pode falar o teu nome, mas não é um espírito. Espírito é o Espírito Santo, os que não são malignos. O Espírito Santo e são os anjos do Senhor. Esses são os espíritos de luz. Todos os outros são demônios, todos, sem nenhuma exceção. Então esse negócio, esse espírito é o doutor fulano, mas ele é mesa branca, ele é do bem. Não, não é. Não é. Se você lê o Evangelho aos Espíritos, o Allan Kardec que criou o kardecismo, o espiritismo, se você lê, você vai ver que ele diz lá que todos os espíritos são mentirosos. A Bíblia diz que o diabo é o mentiroso, o pai da mentira. Né? E todos que mentem são seus filhos. Então, eles se parecem com alguém de dia, quando passa da meia-noite para frente, ele assume sua forma adequada até um determinado horário. Né? Tá? Então, não se engane, não se iluda achando que tem um espírito lá fora que é bonzinho. Bonzinho é só Jesus, o Espírito Santo, os anjos do Senhor, que nem sempre são bonzinhos, né? Porque quando o anjo desce com a espada, ele vem, ele é ruim, ele não é bonzinho. Tá? Beleza? Todo mundo entendeu? Acho que ficou legal hoje, né? Nosso papo aí sobre os espíritos ficou legal, né? Vamos ficar nesse verso aí, que já é 10h32 já, né? Barbaridade, foi quase uma hora que nós estamos falando sobre isso aí, né? Entendeu? Marla, você pode mandar para onde ele veio, você pode mandar... Eu uma vez fui expulsar um demônio, por exemplo, da vida de uma pessoa, e eu fiquei com raiva da pessoa que fez uma obra de macumba. Eu vou contar essa experiência para você, para me encerrar nossa conversa. Eu fiquei com raiva, porque eu achei uma sacanagem que a pessoa fez. Né? Aquela obra de magia. Eu achei uma sacanagem. Aí eu tirei aquele espírito daquela pessoa, tirei ele debaixo do domínio da minha autoridade e mandei ele voltar para quem tinha feito a obra de magia e entrar nela. E eu sabia quem era. Aqui na minha cidade, aconteceu faz muitos anos. Eu era guri ainda, estava meio, né? Aí eu fiquei com raiva pelo que a pessoa fez, porque estava judiando muito da pessoa que estava com aquela obra de magia. Tirei aquele demônio e mandei ele voltar. Falei, volta lá para quem mandou você e entra nela. Como você entrou aqui, você vai entrar lá. O que você gerou aqui, você vai gerar lá. Em nome de Jesus, vai. Ele pegou a pessoa lá. Entendeu? E a pessoa caiu lá e teve um monte de problema, exatamente como essa aqui estava tendo, ele fez lá. Na pessoa que fez a obra de magia. Eu tenho autoridade para mandar ele ir, ele vai, vem, vai, volta, sobe. Eu tenho autoridade, como homem de Deus, eu tenho autoridade sobre eles. Deus me deu autoridade sobre eles. Né? Você não deve fazer isso, você não sabe o que está fazendo. Eu tenho autoridade e conhecimento, eu posso fazer. E a pessoa ficou ferrada lá, um tempão, quem fez. Até ir num outro centro para os caras tirar ele lá no centro deles lá, que daí o mais forte tira o mais fraco e dá tudo certo. Entendeu? Eu às vezes faço isso. Mas não recomendo que você faça, porque isso vai gerar uma retaliação espiritual na tua vida. E se você não tiver bala na agulha, você vai se ferrar. Entendeu? Então só estou te dando um feedback aqui para você entender e aprender. Tá? Vamos orar então, amanhã a gente volta no mesmo texto, tá bom? E vamos continuar aqui verso a verso, porque você já viu que isso aqui vai dar um ensino extraordinário sobre
mundo espiritual, né? Entendeu? Isso aqui vai te dar um feedback espiritual extraordinário aí, principalmente para o pessoal que está mais adiantado aí já, né? Pessoal que já está orando, já está expulsando demônio e vai aprender bastante. Eu vou estar ensinando vocês, compartilhando o meu conhecimento e a gente vai aprendendo todo mundo junto, né? Dentro da palavra de Deus eu vou te mostrando como as coisas funcionam na medida em que eu entendo e conheço, para que você, compartilhando esse conhecimento, você vai aprender também no teu ministério e vai crescendo e vai aprendendo. Eu, infelizmente, não tive quem me ensinasse, eu aprendi apanhando isso aí, né? Com o próprio Espírito Santo. Entendeu? Porque isso aqui não tem curso para aprender, não tem ninguém, quem sabe não ensina ninguém, porque não quer concorrente. Eu faço questão que você aprenda para você aplicar isso na sua igreja, para você crescer, para você ser uma bênção. Entendeu? Para você não ser ignorante em determinados assuntos, né? Entendeu? Então, a gente vai caminhando junto. Amanhã nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso aí, tá? Aí que a gente já está no horário, daqui a pouco já eu tenho compromisso e eu tenho que sair. Beleza? Vamos orar então? Fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia na tua presença. Eu te agradeço por mais esse dia de ensinamento, que o Senhor possa dar para nós o entendimento, discernimento, Pai, para que a gente cresça e apareça. Peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de ti, quando beberem dela sejam cheios do seu milagre, segundo a fé que cada um deles tem no Senhor. Amém, amém. Não esquece que hoje é terça-feira e a gente vai ter culto lá em São José dos Pinhais. Temos culto hoje aqui, mensagem, oração, beleza? Depois a gente se vê aí. Beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, tchau.